Você precisa assistir esse vídeo antes de como tratar uma escola de condução ou uma autoescola. Olá, meu nome é Bianca e hoje eu vim trazer 10 dicas importantes para você que quer investir na sua carta de condução ou carta de habilitação, que é como chamamos no Brasil. Independente do lugar que você for fazer, se é em Portugal ou se é no Brasil, essas dicas vão te ajudar muito. Não faça o papel de trouxa que nem eu fiz, porque foram coisas que eu fui acreditando e não exigi nada e me ferrei. A primeira coisa que você deve fazer é ir no Google e pesquisar sobre a autoescola. Veja a reclamação, pesquise no Reclame Aqui, que é o portal da queixa no Brasil, e aqui em Portugal o nome é Portal da Queixa. Pesquise, né, se tem alguma queixa, alguma reclamação não atendida. Pergunte a forma de pagamento que a sua escola de condução ou a sua autoescola, né, a forma de pagamento que é aceita. A minha escola de condução, eles aceitavam pagamento de até 3 vezes. Mas pagamento à vista tinha lá um desconto de 60 euros. Então, foi meu primeiro erro. Eu paguei à vista toda a carta de condução. Se você puder parcelar direto com a escola, se você for parcelar no cartão de crédito, dá no mesmo, né? Mas se você for parcelar direto com a escola, você faz uma parte das aulas e dá um valor. Você faz outra parte e dá um valor. Você faz a prova teórica e dá outro valor. Se você puder fazer dessa forma, pagar diretamente para a escola, é melhor para você. Porque dessa forma, você não vai ser esquecido como aluno. A terceira coisa a perguntar: certifique como será as aulas teóricas. Se vai ser online, se vai ser presencial. Na minha escola era online e presencial. Quando era online, eles vinham, né, buscar, eles vão buscar o aluno até em casa e quando termina a aula, eles trazem também. Mas eu sempre fui a pé, eu nunca fui junto, nunca esperei eles me buscar, não. Pergunta quanto tempo de aula. A minha era 2 horas de aula, tanto presencial como online. E tinha 2 vezes no dia. Tinha de 9 da manhã a meio-dia e tinha de 4 da tarde às 6. 4, 5. Tinha de 4 da tarde às 6 horas da noite. A quarta coisa que você deve perguntar é qual é o carro que você vai ter as aulas. Vamos supor que a escola lá tenha 5 carros. Aí tem um carro velho, um carro mais novo, um carro mais ou menos, e eles te coloquem para fazer aula no carro mais velho. Se você fizer aula desse carro, da primeira aula até a última no carro velho, ok. Mas o importante é você sempre fazer aula no mesmo carro, seja ele o mais velho, o mediano ou o mais novo. A não ser que o carro quebre, né? Aí você vai ter que migrar para outro carro e conhecer o carro novamente. Mas pergunte. Aí vai falar assim: você vai ter aula nesse carro aqui. Aí eu não sei, é um Corsa. Aí todos os carros da escola é um Corsa. Aí você vai ter aula nele. E eles são todos iguais. Anote a placa do carro que você está dirigindo. Por mais que o carro seja igual, quando você pega e começa a dirigir, você conhece aquele carro. Mas se eu tenho um carro igual ao seu, você tem a mesma marca do carro que o meu. Você dirige de um jeito, eu vou dirigir de outro. Ou seja, o carro não vai ter o mesmo desgaste do seu carro. E o seu não vai ter o mesmo desgaste do meu. Então, anote a placa que assim, se eles trocarem de carro, você vai perceber pela placa, né? Porque às vezes o carro é muito igual e você não percebe. Mas aí acontece alguma coisa, você acha que é você que tá dirigindo ruim, mas não é, o carro que é diferente. A quinta coisa que você deve perguntar é: quem vai ser seu instrutor? Tem algumas pessoas que têm aula com 2 ou 3 instrutores, mas é bom que você tenha com um só, porque nenhum vai explicar igual ao outro.
eu tive aula com 5 instrutores diferentes e cada um queria que eu dirigisse do jeito dele. Um queria que eu dirigisse mais pro meio da pista, o outro queria que eu dirigisse mais pro canto da pista, nenhum tava no meio termo. Um queria que eu dirigisse mais devagar, o outro queria que eu dirigisse mais rápido. Um queria que eu passasse a marcha logo, o outro falava, não, espera mais um pouco, não passe logo a marcha. E fica assim, eu tô aprendendo, não sei quem eu escuto. Se é o primeiro instrutor, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Teve 5 instrutores diferentes. 5. A sexta dica que você deve perguntar também, isso no início, tá? Quando você estiver lá antes de contratar a escola. A sexta dica é, pergunte se você vai poder fazer a aula prática junto com a teórica, ou se você só vai começar a fazer a aula prática depois que você passar na prova da teórica, né? No exame teórico. Por que isso é importante? Era importante pra mim, porque eu queria fazer a carta rápido, mas eu só podia começar as aulas práticas quando eu tivesse passado no exame teórico. E isso foi só na minha escola. Tem outras escolas que fazem as aulas teóricas e a prática também junto, né? Você não precisa terminar toda a teórica, passar no exame para poder começar a praticar as aulas, né? E na minha, só podia depois que passasse no exame. Vamos para a sétima. Pergunte. Se vamos supor que você só pode fazer a prática quando você passar no exame. Ok, você já tem essa resposta. Você pergunta, quanto tempo depois que eu passar no exame, eu vou poder começar, né, a minha aula prática? Ah, tá, demorei 3 meses, estudei, passei no exame. Quanto tempo depois disso eu vou começar a praticar? Pergunte em quanto tempo você vai começar a prática, porque se você não perguntar, vão esquecer de você. Oitava pergunta que você deve fazer é: acredite. A oitava pergunta que você deve fazer é: acredite que o óbvio deve ser perguntado, hein? Se o carro que você fez as aulas durante todo esse tempo, né? Aqui em Portugal são 32 aulas obrigatórias de prática para você poder marcar o exame prático, né? Você tem que perguntar qual vai ser o carro que você vai fazer a prova. Ai, Bianca, todo mundo que faz autoescola, que faz escola de condução, o carro que ela tem a aula é o carro que faz a prova. Será? Não é? Pergunte. Uma dica muito importante também, que é legal de se fazer, é você se certificar que você vai ter aula no dia da prova. Por quê? Normalmente, né, as pessoas fazem aula, aqui em Portugal pelo menos, normalmente as pessoas fazem 2 horas de aula antes da prova, né, no dia exato. Vamos supor que minha prova seja às 11 da manhã. Eu vou ter 2 horas antes para praticar, né, no percurso de onde poderá ser a aula, né, de onde poderá ser o exame prático. Eu vou ter 2 horas antes e você tem que perguntar isso antes, você tem que se certificar antes. No dia que você for contratar a escola, você pergunte, e quando você vê que você tá nos últimos dias das aulas, você também pergunta, fala, não, eu quero fazer 2 horas antes, no dia do exame. Por mais que nesse dia você já tem que ter aprendido tudo, mas é bom você estar ali, que você já vai estar fazendo o percurso ali por 2 horas, e quando o instrutor for fazer o seu exame, né? Quando o instrutor lá chegar no carro e for fazer o exame com você, você já tá ali quente. E você tem que perguntar antes, durante e no dia também. A 10ª dica é: certifique-se que todas essas dicas anteriores estejam escrito no contrato. Por quê? Eu não tive contrato. Tu acredita, menina? Eu não tive contrato? Eu não tive contrato na escola de condução até hoje. Vai fazer 1 ano e o contrato não tá pronto. Cadê a carinha de palhaço pra botar aqui? Pois é, eu não tive contrato, né, na autoescola.
Eu cheguei na escola. Eu cheguei na escola de condução para fazer minha matrícula numa sexta-feira. Faltava uns 40 minutos para a escola fechar. E fiz o pagamento, dei minhas informações e tal. E na segunda-feira eu já ia ter aula teórica, né? Eu já ia ter aula teórica na segunda-feira. E ele falou assim: pega o contrato na segunda-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, pedi o contrato. Falou que não estava pronto. E quando foi no outro dia, pedi o contrato. Não estava pronto. Alguns dias eu fui para aula e não tinha ninguém lá na recepção. Aí eu perguntei ao professor, ele falou que não tinha contrato nenhum pronto lá na mesa. E até que chegou o dia do meu exame teórico e eu perguntei o dono da escola que estava lá e ele disse que eles não fazem contrato. Ou seja, a cara que eu fiquei. A dica bônus, que deveria ser a primeira, é: não deixe ninguém, gente, pelo amor de Deus, olha aqui, escuta, não deixe ninguém ficar te humilhando, ninguém ficar te fazendo de idiota, porque eu deixei me fazerem de idiota, mas me fizeram porque eu deixei, né? Mas não deixe de fazerem de idiota, tá escutando? Não deixe que te tratem mal, gente. Eu deixei o professor gritar comigo, gritar. Ele teve umas 6 aulas gritando, gritando, gritando. Teve uma aula que foi a última que eu falei: pera, homem, pera, calma, para de gritar. Eu dei um grito com ele e ele parou de gritar depois que eu dei um grito com ele. Mas eu acho que se eu não tivesse reagido dessa forma, depois de tantos gritos, ele não teria parado. E agora que eu já dei essas dicas muito importantes para você fazer antes de começar, antes de contratar a escola de condução ou a autoescola, né, como é no Brasil, vou dizer tudo o que aconteceu comigo. Vou contar tudo o que aconteceu. Eu fui na escola numa sexta-feira, faltava 40 minutos para a escola fechar e eu não peguei o contrato. Meu primeiro erro foi ter pago à vista o valor da escola total. Ela parcelava de 3 vezes. Eu tive um desconto de 60 euros e paguei tudo à vista. Não peguei o contrato no dia e não fiz nenhuma dessas perguntas. Na verdade, eu perguntei o valor da reprovação, né? Caso eu não passasse no exame prático, o valor. Ele respondeu assim: não trabalhamos com reprovação. E eu sem contrato, não sabia de nada, né? Enfim, comecei as aulas. Fui na sexta-feira, sem contrato. Iniciei a escola sem contrato, paguei à vista. Comecei as aulas teóricas na segunda-feira. Comecei a aula, era 2 aulas teóricas por dia, mas normalmente dessas 2 aulas, dessas 2 horas, cada hora desconta 15 minutos, então era 1h30 de aula por dia, né? Tanto online quanto presencial. Sendo que o professor da escola, o professor da aula teórica, ele é o mesmo da online, presencial, e online ele é o mesmo. Ele também dá aula prática, mas na teórica é só ele. Ele tem 30 anos. 30 anos. Velho, né? Já é velho. Gente, eu saía de casa, deixava meu filho em casa pra assistir aula. Quando eu chegava lá, era 30 minutos de aula e o resto de conversa. 30 minutos de aula e o resto de conversa. Aí eu falei assim: não vou mais na aula presencial, vou na aula online, que era, né, pelo telefone. Aí eu botava o fone no ouvido e ficava 1h30. 30 minutos de aula, dava alguma coisinha ali, uma dica tal. O resto de conversa. Que o fulano, que lá na escola tinha muito garoto novinho, muita menina novinha, assim, de 18 anos, 17 anos, que pode tirar também de moto. E o povo gosta muito de conversar fiado, né? Um monte de conversa. E eu lá pra aprender, pra saber as coisas do carro. E o professor de assunto com as crianças, né? Com os adolescentes. O professor de assunto com os adolescentes. Eu ficava aqui com o ouvido doendo lá, presencial. Eu ficava suando de nervoso, porque eu não queria saber da vida dos outros. Eu queria saber da aula. E era 30 minutos, o resto, ó, só ladainha. Aí eu falei: não vou mais na presencial, eu vou na online. Fiquei na online. Fiquei 15 dias na aula online. Ladainha. Aí eu falei: não vou ficar mais assistindo a aula online, não. Vou fazer o aplicativo, que é um aplicativo muito bom, que a gente fica simulando teste, pra poder estudar. Não vou ficar fazendo online mais, porque eu vou ficar ouvindo história, coisa dos outros. E eu nem entendia muito bem também o assunto, porque tem uns alunos que falam português de Portugal bem puxadinho, assim, e eu nem entendia às vezes o que eles estavam falando. O que eu queria entender também era da aula, não sobre a vida deles. Mas, enfim, parei de assistir a aula online. Aí fiquei
30 dias em casa, estudando aplicativo, estudando aplicativo. Nos primeiros dias, o aplicativo foi... Era só decepção de 30. Aqui em Portugal, o exame teórico, ele é de 30 perguntas. De 30, tu pode errar 3, né? De 30, tu pode errar 3. Na simulação, nos primeiros dias, de 30, eu acertava 2. Eu falei, meu Deus, eu não vou passar nisso, eu não vou conseguir aprender. E são mais de 3.000 perguntas. E a gente tem que saber, que a gente não sabe qual vai cair no dia do exame. Aí eu fiz, aí comecei a acertar 5, aí eu comecei a acertar 7, aí comecei a acertar 10, aí fui me animando, aí comecei a acertar 20, eu precisava acertar 27, né? 26, precisava acertar 26 pra poder passar. Aí comecei a acertar 26 e animada, e aí comecei a acertar 30. Aí lá no aplicativo também tem o modo fácil, modo médio e modo difícil. Aí fui pro modo médio. 30. Aí fui pro modo difícil, 28. Continuei no modo difícil. Continuei. Comecei a acertar 30. Pronto, tava lá feliz. Aí fui na escola, né? Falei assim, vou marcar minha prova teórica, porque eu já sei, tô acertando 30 todo dia. Isso aqui, ó, vou marcar minha prova teórica pra semana que vem, porque eu vou passar na prova, já sei. Mais uma semaninha estudando pra não esquecer, eu vou passar na prova. Saí de casa, com as minhas perninhas andando, descendo esse morro aqui no frio. Cheguei lá na escola, falei, olha só, eu vim marcar minha prova teórica. Aí o professor, o cara que tava lá na recepção, era o professor das aulas teóricas, né? Ele falou assim, você está pronta? Porque quando eu parei de assistir a aula online, quando ele passava aqueles testes lá, eu acertava 7, 5, tava horrível. Mas enfim, aí ele falou assim, você está pronta? Eu falei, sim, quero marcar minha prova teórica. Aí ele, tem certeza? Tenho certeza, quero marcar minha prova teórica, pode ser semana que vem, estou pronta. Ele marcou a prova para 1 mês e meio depois do dia que eu estava pedindo a prova. Ou seja, eu teria que ficar mais 1 mês e meio estudando para não esquecer, né? Porque são muitas perguntas. E lá nas primeiras aulas práticas que eu fui, ele falava assim, ó, quando vocês estiverem prontos, pode deixar, que eu vou avisar vocês que vocês estão prontos para vocês poderem marcar a prova teórica. Só que eu não ia ficar esperando ele dizer quando eu ia fazer a prova. Eu só queria tirar, eu queria rápido, eu queria aprender. Não queria depender dele dizer que eu sei ou não. Eu já sabia, mas enfim, se eu fosse esperar ele me ensinar, olha o tempo que ia demorar. Porque não tinha quase aula, gente, de 1 hora e meia hora. Era falando assim, mas pouca coisa, porque ele falava, botava as imagens, né, na tela. Ele botava as imagens na tela e ia falando alguma coisa, preferência, descer de passagem, rotatória, coisas basiquinhas. Mas assim, de 1 hora e meia, só 30 minutos tinha conteúdo e um conteúdo raso, pouco. Não era muita coisa, porque tem que explicar, tem que ler, tem que mostrar a imagem, tem que mostrar o desenho, né? Era pouca coisa. Aí eu falei, não vou ficar esperando esse homem, não. Ele conversa muito e fiz. Aí tá. Tomei um baque, porque a prova teria que ser 1 mês e meio depois do dia que eu fui marcar. Eu falei, tem que continuar estudando. Mas continuei. Todo dia eu fazia 10, 15 testes. Quanto teste eu pudesse fazer no dia, quanto mais eu pudesse, mais tempo eu tivesse, eu fazia o teste e tava sempre com nota boa. Acertando 30, 29, 30, 29. Acertava tudo, passava em todos. Aí, quando foi chegando o dia do exame, foi me batendo nervosinho, mas eu continuei acertando tudo no teste, né? Aí, menina, cheguei no dia do exame. Era umas 10 mesas, assim, com o computador, né? Eu fiquei na primeira. Eu fiquei na primeira, não sabia nem quem tava pra trás de mim. Mas era bem, assim, distante um do outro, né? Aí eu fiquei na primeira fila, assim. Aí a instrutora chegou, né? Sentou. Aí falou lá, tá, não, a nossa bolsa ficava do lado de fora. Aí começou o teste. O teste é 1 hora pra você responder todas as perguntas. As 30 perguntas. Aí fui lá, respondendo. Depois fui vendo. Eu sei que eu devo ter demorado uns 12 minutos pra terminar. E depois eu fui revendo. Fui revendo. Das 3 vezes que eu revi, que eu fiz, né? E vi 3 vezes. Nessas 3 vezes que eu vi, eu tinha certeza. Na quarta, na quinta, começou a vir dúvida. Eu, será que é isso? Falei, não vou mexer. Eu não vou mexer, porque isso é o meu psicológico. Meu cérebro está duvidando de mim. Eu não vou trocar essa pergunta. Não troquei. Menina, acabou o tempo.
Aí o computador parou lá, tempo esgotado, deu lá, acabou. Aí a mulher levantou, ela ficava o tempo todo assim, ó, com o óculosinho por cima do computador assim, ó. Olhando tudo, né? Olhando tudo. Aí ela levantou assim, o olho, a cabeça, ela. Os nomes que eu disser saiam da sala. Aí meu coração, tum, 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 tum. Falei, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Gente, os nomes que eu disser saiam da sala. E nesse dia, antes de eu terminar, né, antes de eu ir também, né, no dia que eu fui marcar a aula, eu falei, quero começar a prática. Aí ele, mas você só pode começar a prática depois que passar no teste do teórico. Eu, tá bom. Eu vou passar no teste nesse dia que tá marcado. Quando eu vou começar a prática? Ele, mas só podemos ver quando você passar. Aí chegou na semana do teste, falei, vou passar nesse dia, quando que eu vou começar as aulas? Não, no dia a gente marca, no dia que você passar a gente marca. Aí fui, né? Aí a mulher disse, vocês, os nomes que eu disserem, né? Levante e sai da sala. Os que eu não disser, continue, né? Ela não disse os que eu não disser, continue, mas tipo, né? Os nomes que eu disser, saem da sala, por favor. Aí tá. Aí foi lá. 3 nomes. Aí ela começou lá, levantou, aí deu o primeiro nome, segundo nome, terceiro, quarto nome. E eu olhei assim, que a porta era do meu lado. Quando eu olhei, três desses alunos eram da minha escola, né? Foram 5 da minha escola fazer o teste. 3 eram da minha escola. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Aí ela, o restante de vocês foram aprovados. Aí eu, o quê? Ela, o restante de vocês foram aprovados. Aí a gente foi o quê? Reprovado? Ela, foram aprovados. A gente foi reprovado. Ela, não, foram aprovados. Aí todo mundo, que tava atrás de mim, porque ninguém perguntou. Eu fui a única a perguntar, porque eu não entendi o que tava sendo falado. Aí eu falei, meu Deus, que susto. Aí desses 5 que foram, 3 foram reprovados. Um de outra escola também foi reprovado. E da minha escola, que foram 5, 3 foram reprovados e 2 que eu e outro menino fomos aprovados. Pronto. Fui aprovada na prova teórica. E agora? Como é que começa a prática? Fui pra escola. Cheguei lá, vou entrar em contato. Aí me botaram num grupo. Isso foi porque abril, maio e junho, né? E no início de julho foi minha prova. Aí quando eu cheguei lá, olha o tempo. Eu entrei na escola em abril. De 4 meses eu fiz a prova teórica e passei. Aí quando eu cheguei lá na prova, vamos entrar em contato na escola. Cheguei na escola, falei, quero fazer minhas provas práticas, minhas aulas práticas, tô pronta. Vamos entrar em contato. Me colocaram num grupo. Mas não sei o que, aí toda hora no grupo. Não tem carro quebrado, carro batido, não tem, não sei o que, não tem aula, não tem tempo. Toda hora uma desculpa. Aí eu fiquei junho, né? Fiquei julho todo, agosto, setembro. Em outubro, 4 meses depois, foi quando eu comecei a aula prática. Olha o tempo. 4 meses depois foi quando eu comecei a aula prática. E quando eu comecei a aula prática, que começou mais aí... Isso tudo, porque eles não tinham mais nenhum dinheiro pra receber de mim. Porque eu já tinha pago tudo à vista, né? Eles não tinham nada pra receber de mim. Pronto. Comecei as aulas com um professor, que ele é português, mas ele é, tipo assim, acho que ele deu muita aula pra brasileiro, não sei se ele tem muito contato, que ele fala, assim, umas coisas como a gente, tipo, aqui é travão de mão, o freio de mão do carro. E ele fala freio de mão, o alerta, o pisca-alerta do carro. Aqui é... Eu esqueci como eles falam. Então, tem algumas coisas, passadeira, que a gente fala que é a passagem de pedestre. Pedestre, ele fala pedestre, aqui a gente fala peão. Aqui os portugueses falam peão. Rotunda, aí a gente fala rotatória no Brasil, aqui eles falam rotunda. Eu tinha aprendido tudo com o português de Portugal, porque eu fazia pelo aplicativo de Portugal e tinha todo o nome, né, daqui. Então eu aprendi tudo com o português de Portugal, sendo que o professor falava o português do Brasil. Ou seja, eu fiquei à vontade, então, para falar da forma como a gente fala no Brasil. Mas, enfim, esse professor me deu 6 aulas. Depois dessas 6 aulas, ele viajou. Aí eu tive 5 aulas. Com instrutor diferente, com carro diferente, com instrutor diferente, com carro diferente. Pronto.
Aí ele voltou. Aí ele começou a me dar aula de novo. Nessas 5 aulas foi jogada no lixo, porque, tipo assim, não me ensinaram nada, só me botaram pra subir e descer. É, a única coisa que eu aprendi nesses 5 foi que um dos instrutores me deu uma dica pra não ficar olhando assim em cima, né? Pra ficar olhando pela longitude, né, da pista, não ficar olhando pra perto. Pra olhar pra perto também, mas, tipo, olhando sempre pra longe. E também me deu uma dica do espelho, né? Do espelho retrovisor. A forma que ele tinha que ficar. Tipo, que a pontinha do espelho tinha que ficar junto da maçaneta da porta, né? As duas coisas que eu consegui aproveitar foram isso, dessas 5 aulas, porque o resto eu já tinha aprendido a ligar, né? O carro e tal, mas mais nada, não consegui aprender mais nada. Quando o professor voltou, que ele viajou, ele voltou, aí eu consegui aprender mais, eu consegui passar até a 4ª marcha. Eu já tinha perdido o medo dos ônibus, dos carros que estavam vindo próximo. Mas enfim, chegou dezembro. Chegou dezembro e eles vieram com outro carro. Um carro muito ruim, que a embreagem tava ruim. Não sei o que, eu não sei dizer. Eu sei que quando eu ia apertar a embreagem pra ir pro acelerador, nessa volta assim, eu tinha que apertar os dois junto. Eu tinha que apertar a embreagem e o acelerador junto pro carro não morrer. Sendo que o carro sempre morria. Parecia que eu tinha começado a escola naquele dia. Como quando a gente começa a escola, é normal, o carro ia abaixo, o motor ia abaixo. Normal. Mas naquela altura, eu já tava na 15, na aula 15, 16, na 16ª aula, não era pro carro estar morrendo, porque antes não tava morrendo. Aí trocou o carro, aí eu falei, professor, esse carro tá muito ruim. A outra menina também foi reclamando. Aí ele falou, você pode pedir na escola pra eles voltarem a sua aula no carro que você tava antes. Eu falei, eu vou pedir porque isso aqui tá como se eu tivesse começado a escola agora. Eu voltei pra trás nas aulas, isso aqui não tá me ajudando. Eu parava o carro ia abaixo toda vez, porque eu não conseguia acertar o ponto da embreagem. Aí eu fui, entrei em contato, falei, olha, o carro tá ruim, não tá igual o outro. Se fosse pra eu fazer aula nesse, que tivesse sido do início, né, até o final, porque agora parece que eu tenho que aprender de novo, é um carro diferente. Ela, mas tá tudo bem. E pra compensar, eu vou te dar mais 2 horas. Pelas 5 horas perdidas, eu vou te dar mais 2 horas. Aí nessa, que trocou o carro, quando veio o carro que eu estava dirigindo antes, não veio o mesmo instrutor, veio outro instrutor. E esse instrutor, ele também é português, mas ele fala português de Portugal. Aí toda vez que eu falava assim, o pedestre, não sei o quê, quando eu falava alguma coisa assim do Brasil, rotatório, ele, rotunda, não sei o quê, passadeira. Lembrei, o pisca-alerta aqui é luzes de perigo. O pisca-alerta, eu falava pisca-alerta, aí eu falava o pisca-alerta, ele, luzes de perigo, que não sei o quê. E ele não me conhecia. Ele não me deu aula antes. Aí, quando eu vou parar o carro, primeiro, ele fala assim, ele vai parando devagarzinho. Nisso eu já tava freando o carro, mas ele queria uma velocidade do jeito dele, não do jeito que eu já tinha aprendido, que eu ia parando devagarzinho pra não dar assim o solavanco. Aí ele, para o carro, não sei o quê. Aí ele fala assim, pisca pra direita. Aí eu esperava um pouquinho, né, pra chegar um pouquinho mais perto pra poder dar o pisca. Aí ele falava assim, pisca pra direita. Aí se ele falasse assim, pisca pra direita, e eu já botasse o pisca pra direita, que é a seta, ele já ia falando assim, não é agora, tá muito cedo. Se eu apertasse quando ele falava, tava cedo. Se eu apertasse quando eu achava que tava na hora, ele gritava antes de eu apertar o negócio. Aí ele gritava. Acho que foi umas 7 horas de aula, assim, gritando. Aí, no primeiro dia que ele veio na aula, ele falou assim, você vai precisar de mais 10 aulas extra. Mas ainda faltava 8 pra eu terminar. Aí ele, você vai precisar de mais 10 aulas extra, porque pra gente ir pro fundão, que é onde a gente pega a autoestrada, né? A gente vai pra fora da localidade, pega a autoestrada. Até aí eu só tinha eu só tinha conduzido dentro da cidade, né? Que o máximo é 50 km por hora. Pra ir mais que isso, tem que ir pra fora da localidade, que o máximo é 90. Aí tem a autoestrada, que o máximo é 120, mas eu não tinha ido até lá. Aí eu perguntei, por que vocês não me colocaram pra ir antes? Aí ele falou, não, agora já gastou o tempo, tem poucas horas, agora você tem que comprar mais 10 aulas tem que comprar mais 10 aulas. Aí eu, tá, né? Aí falei, né? Falei com meu marido e falei com a menina lá. Mais 10 aulas, quanto vai ser? Tanto. Aí eu falei, não vou cometer o mesmo erro. Eu falei assim, como é que eu posso pagar isso aí? Aí ela falou assim, eu falei, posso pagar todo dia?
o dinheiro, cada aula eu pago uma aula. Aí ele, não, o ideal é ser tudo, o ideal é fazer o pagamento total. Eu falei, então eu posso primeiro fazer as aulas ou pagando por semana? Aí ela, você tem que quitar tudo uma semana antes do exame teórico. Aí tá. Aí comecei as aulas com ele, ele gritando. Quando eu gritei com ele, quando ele gritou comigo a última vez, eu dei um grito com ele também. Eu, calma, homem, calma, eu tô escutando, eu vou fazer, calma, não. Qualquer coisa você vai frear aí. Não vamos bater o carro, não vamos matar ninguém, pelo amor de Deus. Deu um grito. Aí ele foi e parou, né? Ele parou de gritar. Então ele, não sei se foi o grito, se ele começou a confiar em mim, eu sei que ele parou de gritar. Aí foi, as últimas aulas foram boas, né? Assim, normal, sem grito. E ele falando que eu tava bem, que não sei o quê. E o motor do carro não ia abaixo, o carro não morria. Pra não dizer que o carro não morria, o carro morria tipo assim, quando eu não vi um pedestre, porque o pedestre aqui, ele não espera o carro parar, não. A gente tem que parar. Botou o pé na faixa, a gente para o carro, mas às vezes não dá pra ver, porque tem carro parado, né? Que assim, tem carro, meu carro tá aqui, dirigindo. Aí tem um monte de carro parado aqui. É daqui do meio sai um pedestre, mas aí a gente tem que adivinhar que vai sair um pedestre. Tem que parar na faixa, esperar ali uns 10 segundos pra ver se vai sair um pedestre ou não, pra gente poder andar com o carro. Aí, quando o carro ia abaixo, era tipo, quando vinha um pedestre, né, do meio dos carros, ele freava o carro morria, o motor ia abaixo. Mas eu não deixava o carro morrer, o carro estava bom. Menina, aí no dia, nas últimos 3 dias de aula, o tapete do carro começou a subir pros pedais. Aí eu perguntei, professor, eu posso tirar o tapete no dia da prova? Ele falou, pode tirar. Até que um dia antes da prova, ele pegou o tapete e botou na mala. Ele botou o tapete na mala do carro. Aí ele falou, olha, você vai com calma, que não sei o quê. E eu falava, todas as últimas 5 aulas, eu falava, professor, se hoje tivesse sido o exame, eu passava, ele passava, não tem feito grandes cagadas, que não sei o quê, você passava assim. No dia, eu liguei, mandei mensagem pra escola, perguntando, amanhã, como é que vai ser? Tem que estar qual horário na escola, porque amanhã vai ser o exame de condução, não sei o que e tal. Aí, o exame era pro dia 20. 20 dias antes, eu sabia que o exame era pro dia 20. Daí, um dia antes, ela foi e falou que a escola lá, que o centro de exame lá, marcou o meu exame pro dia 28. Eu falei, dia 28, ela, dia 28, me desculpe, que não sei o que, não fique nervosa, porque vou te dar mais 4 aulas pra você fazer na semana do exame, que não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, tá bom, né, vou fazer o quê? Que horas? Que horas eu tenho que estar na escola? Aí ela falou, ainda não sei. Falei, gente, a pessoa sempre tem exame, as pessoas não sabem que horas que tem que ter, que o aluno tem que estar na escola, que sempre tem exame. Aí tá bom, aí perguntei de novo de noite. Ela, agora seu exame vai ser no dia 21. Em vez de ser na quinta-feira, né? Ia ser na sexta. Daí na quarta-feira ela, agora seu exame vai ser no dia 21. Eu falei, no dia 21? Agora, sexta-feira? Ela é. Falei, tá, mas que horas eu tenho que estar na escola? Ela, eu ainda não sei. Tipo, era na quarta, na quinta ela ia me falar. Falei, tá bom, vou ficar aguardando. Chegou na quinta-feira, quando eu mandei mensagem, perguntei, ninguém me respondeu. Quando foi 8 horas da noite, tinha uma ligação perdida no meu telefone. 8h30 e pouco. Tinha uma ligação perdida e também tinha uma mensagem, um SMS, dizendo que era pra eu estar na escola às 8 horas, né? E só, preciso que esteja na escola às 8 horas para o exame, para ir pro centro de exame e leve tal documento. Tava assim. Aí eu falei, tá bom, né? Vou fazer o quê? Vou pra escola. Aí fui antes, cheguei lá às 7h45, por conta do Uber, né, que demora, e tava chovendo, não dava pra eu ir a pé. Aí eu pedi Uber antes, pra não chegar atrasada. Cheguei lá 7h45, o cara chegou lá 8h50. E eu fiquei lá, no frio, na chuva, esperando. Mas enfim, vamos por parte. Cheguei na escola, 7h45, fiquei até 8h50, esperando o professor. Quando chega o professor, ele chegou com um menino que ia fazer o exame junto comigo, no carro. E esse menino foi para frente do carro, porque ele tinha 2 horas no dia da prova. Aí o professor foi dentro da escola e eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, fui olhar o tapete. Quando eu fui olhar o tapete, falei, esse carro tá com o tapete. Aí eu olhei assim, esse carro não é o carro que eu faço a aula? Aí ele, o menino, eu sempre fiz minhas aulas nesse carro, nunca fiz em outro. Eu sempre fiz em 3 carros.
Foi um rodízio que fizeram comigo. Ai, mas nesse aqui eu nunca fiz aula, não. Esse carro eu nunca conduzi. Esse carro tá bom, menino? Tá bom. Aí eu falei, esse tapete tá subindo? Porque o do outro tava. Ele, não, o tapete não tá subindo, não. Aí fiquei dentro do carro com o menino lá e o professor. 2 horas, o menino fazendo aula e eu rodando dentro do carro. E eu ia ser a primeira a fazer a prova, que é por ordem alfabética, né? Quando cheguei lá no centro de exame, a gente desceu, eu falei assim, o nome do menino qual era? Martim. Falei, Martim, a sua prova também tava pro dia 20, depois foi pro dia 28 e depois foi pro dia 21. Ele falou, não, minha prova sempre esteve marcada pro dia 21. Eu falei, em quanto tempo te avisaram? Ele, me avisaram tem mais ou menos 20 dias que era pro dia 21, ou seja, no mesmo dia que avisaram pra mim, que ia ser no dia 20, avisaram pra ele que ia ser no dia 21 e nunca desmarcaram esse dia com ele. Eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu perguntei, você teve aula com quantos professores? Ele, só com o João. Só com o João. João é o das teóricas, né? Da presencial online teórica. E ele também faz a prática. Aí eu falei, você teve só com um instrutor? Ele só com um. Só com um professor. Ele só com um professor. E o carro nunca trocou também, né? E a prova dele sempre teve marcada pro dia 21. Eu falei, tá bom, né? Tá bom. Aí fui, né? Demos nossos documentos lá, entramos no carro para fazer a aula. Aí o Martim atrás de mim, o professor atrás do examinador, o examinador do meu lado, era uma mulher. Era a mesma mulher do exame teórico que falou, o restante de vocês estão aprovados. Era a mesma mulher. Aí, a primeira coisa que ela me perguntou, eu já não sabia. Ela perguntou, liguei o carro, né? Fiz tudo tal, liguei o carro. Aí ela falou assim, me diga a quilometragem do carro. Aí o número que tava lá, eu falei. Ela falou assim, antes fosse, era 200 e poucos mil quilômetros. Ela, antes fosse, que estaria bom, o carro estaria novo. Aí eu falei, não é esse? Ela, não. Eu falei, não sei. Aí ela, tem que apertar um botão. Sendo que todos os botões que me ensinaram, era botão de limpar vidro, botão de ligar, desembaçar, ar-condicionado, do retrovisor, do espelho, tudo. Um monte de botão lá, eu sabia o que era. Agora esse era um botão, a alavanquinha aqui da seta, tinha um botão assim pra mexer no computador de bordo do carro. E ninguém me disse isso. Já tomei aí. Falei, não sei. Aí ela falou, tem o mesmo botão das setas, do pisca, né? Clica pra baixo até aparecer. Aí eu fui clicando e apareceu várias informações. Aí apareceu a quilometragem. Aí eu falei pra ela, esse, né, não posso considerar que foi um erro meu, porque eu não sabia, ninguém nunca me disse sobre esse negócio do computador de bordo. Me ensinaram todos os botões, menos esse. O número que tava aparecendo eu achei que era a quilometragem, né? Agora, a segunda pergunta foi do contagiro lá do motor. Pra que servia? Eu falei, que servia pra ver a rotação do motor. Ela, o que fazemos com isso? Eu falei, não sei. No caso, ela falou que era pra ver a rotação do motor pra auxiliar na marcha. Mas aí isso também não era um erro, porque eu errei e ela não anotou, né? Então, não era um erro. Aí ela falou que... e ninguém usa isso, né? A gente passa a marcha conforme a velocidade, conforme o carro tá indo. Ninguém fica olhando ali a rotação do motor, né? Pelo menos ninguém me ensinou a olhar a rotação do motor pra poder passar a marcha. Nenhum dos 5 instrutores lá, professores. Enfim, comecei, saí, dei seta, dei o pisca, né, pra esquerda, virei, saí, fui de novo, fui pra frente, cheguei, virei. Lá na frente tinha uma placa de stop, dei seta pra direita, parei, esperei todos os carros irem e fui. Tá, acredita que na primeira paragem, na segunda paragem, eu tava no morrinho, né? Aí eu parei pra entrar, né, na rotunda. O carro morreu. Liguei o carro de novo. O carro morreu. Fui, liguei o carro, subi, parei no sinal de trânsito. Quando fui debriar, né, tirar soltar a embreagem pra acelerar, o carro foi abaixo de novo. E eu sabia que se o motor fosse abaixo 3 vezes, era reprovado. Eu falei, esse carro, eu pensando, né, esse carro tá ruim. E tudo pra isso, pra passar a marcha, precisava da embreagem e do aceleramento pra passar a marcha, acabou. Acabou a minha prova ali mesmo, eu já sabia. Aí depois eu fui, estacionei, fiz o contorno do passeio. Aí ela falou assim, pare do lado esquerdo de espinha lá. Aí eu deixei até meio torto, porque eu podia escolher ou deixar o carro torto, né, na vaga, ou
arriscava o carro morrer de novo, né? Quando eu fosse, né, ajeitar o carro pra ficar certinho na coisa, deixava o carro morrer de novo. Aí fui, deixei um pouquinho torto, ficou no limite da faixa. Aí fui dar ré, aí fui botar pra frente, né? Dei a ré pra sair com o carro. Quando eu fui botar pra frente e fui passar da ré pra primeira e acelerar, né? Pra começar, o carro morreu de novo. Aí já era, né? 4 vezes o motor abaixo, já era. Nem foram 5 minutos de aula. Aqui em Portugal, a aula prática, o exame prático são 45 minutos. Eu tive 5 minutos de aula, 5 quilômetros eu andei. Normalmente é 20 quilômetros e em 45 minutos a gente faz 20 quilômetros. Eu só tinha feito 5 quilômetros. E isso aí, 5, 6, 7 minutos no máximo. Não passou de 10 minutos, não. Muito rápido. E pronto, aí o professor já foi, já pegou o exame, né? Ela falou assim, troca com o professor. Sendo que a gente não troca com o professor, tem que trocar com outro aluno. Vai os 2 alunos de uma vez no carro. Aí eu já sabia que eu não tinha passado. Aí fui pra trás do carro. E tá, o menino fez lá o percurso dele. Ele passou, o menino, o Martim, passou. E ele não passou muito assim, tipo, ele sabia, não. O professor tava dando dica pra ele, pelo espelho, eu vi. Quando ele virava pra trás, ele ficava... Tipo, a inspetora não viu, mas eu tava vendo. Aí ela falava assim, vira à direita, e ele olhava assim pro eu do espelho, e o professor... Tipo assim, vai, não sei o que, calma, espera. Só assim, ó. Assim, mas ela não via. Ou ela se fazia que não via, porque também tinha o espelhinho, né, na frente lá do carro. Mas o menino passou. Ele fez todos os 45 minutos, 20 quilômetros. Na verdade, ele fez 42 minutos. Aí, quando a gente chegou lá no centro de exame, ficamos parados esperando o tempo iniciar, parar. Porque tem um tablet lá que fica contando os minutos, né. Daí, ela falou assim, ó, Martim passou, você precisa ir lá dentro pagar a taxa para emissão da carta. Bianca, infelizmente, não passou. Você é muito atrapalhada. Não sei o que o carro foi abaixo. Eu falei, não, eu nunca dirigi esse carro. Eu já sabia que eu não ia passar. Porque, de uma forma ou de outra, pro menino tá bom. O Martim, ele conseguiu, ele fez aulas. Ele já me falou que fez todas as aulas nesse carro. Então, pra ele tá bom, mas pra mim não tá. Eu nunca conduzi esse carro. Aí ela falou, infelizmente, você não passou. Eu falei, não, tranquilo, eu já sabia. E pronto. E essa foi a minha experiência tirando a carta de condução em Portugal. Menina, fui aprovada na teórica e fui reprovada na prática. Vou fazer de novo? Não sei. Estou muito pensativa, porque pra mim foi eu não sei se foi, sei lá, eu acho que foi um descaso. Trocar o carro no dia da prova, pra mim foi nem aí, tô nem aí pra essa menina. Ela já me deu de todo o dinheiro que eu quis. Sinceramente, não sei. Mas enfim, espero que essas dicas ajudem vocês a não passar por isso que eu passei, tá? E se eu tentar de novo, né, a segunda vez, e eu for aprovado ou reprovado, eu venho aqui contar de novo, né? Venho aqui finalizar essa tour da carta de condução em Portugal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, já deixa o like e vem fazer parte da nossa família. Beijo!